Eu acho que todo mundo aqui tem o conhecimento ou a boa vontade suficiente para eu não precisar começar dizendo que eu existo, que bissexuais, assim como todo o resto da humanidade, têm a capacidade de ser monógamos se eles quiserem, que assim como a maioria das pessoas, a gente não tem vontade de trepar com todas as pessoas que a gente vê no meio da rua, etc. Acho que a gente pode passar desses absurdos que a gente muitas vezes tem que explicar, né, em pleno século XXI, explicar que realmente a gente existe e que nós não somos, nós somos pessoas como quaisquer outras e que não dá para as pessoas simplesmente ficarem presumindo coisas sobre a nossa personalidade, sobre o nosso relacionamento sem nos conhecer, porque infelizmente a gente ainda escuta, como eu já escutei. Eu já falei, eu sou bissexual, e aí a pessoa imediatamente fala assim, seu relacionamento é aberto, né? Sem nos conhecer, isso não é uma questão de moralismo. Eu já vi algumas pessoas, alguns ativistas LGBT ou até bissexuais, dizendo que a gente se preocupa demais com isso. Porque não tem problema nenhum a pessoa estar numa relação poligâmica com mais de uma pessoa, não tem problema nenhum a pessoa fazer sexo com várias pessoas. Não, realmente não tem problema nenhum, mas é muito estressante, é muito deslegitimador você ter gente desconhecida achando que sabe alguma coisa sobre a sua vida, sobre o seu relacionamento, sobre a sua vida sexual ou amorosa, simplesmente pelo fato de você ser bissexual. É por isso que a gente muitas vezes se irrita tanto e se sente tão desempoderado. Não é por uma questão moralista, pelo menos da minha parte não é. Enfim, eu vou começar com algumas estatísticas e tal, que em geral são estrangeiras, porque a gente não tem muita pesquisa brasileira sobre bissexualidade, né? Nós somos um grupo bastante invisível, a gente tem pouca pesquisa sobre questões LGBT no geral, sobre bissexualidade menos ainda. Então, a maioria dos dados que eu vou citar são americanos, ou ingleses, ou canadenses. Principalmente ingleses, que têm uma comunidade bissexual muito forte, já há tempos. O único dado que eu tenho brasileiro é uma pesquisa que foi feita sobre suicídio entre adolescentes, ideações suicidas e tentativas de suicídio, que descobriu que jovens, né, não heterossexuais em geral tinham mais ideação suicida, já tinham pensado mais sobre suicídio ou planejado suicídio. Só que em relação a tentativas, você vê que tem um número muito maior de jovens que não são nem gays nem lésbicas. Eu anotei aqui, por exemplo, esse foi um estudo feito com vários adolescentes. Uma boa parte, independente de orientação sexual, já havia contemplado suicídio ou planejado, mas não chegou a tentar. Desses que tentaram, a maioria não era hétero, 21 não eram héteros. Entre esses havia 2 gays, 9 bissexuais, de vários gêneros, e 10 pessoas que se identificaram como outra coisa. Nem hétero, nem homo, nem bissexual. Então a gente vê que assim, em relação à ideação suicida, pelo que eu li, assim, pelo que eu vi dos dados da pesquisa, era semelhante, não dava muito para fazer uma diferença. Mas as tentativas de suicídio, chegar ao ponto de a pessoa realmente tentar o suicídio, era muito maior entre jovens bissexuais ou que se identificavam com algum outro nome que indicava que eles gostavam de mais de um gênero. Isso também tem uma pesquisa americana que fala isso, que jovens que estavam em dúvida sobre a sua sexualidade, eu não sei qual foi a metodologia, mas jovens em dúvida tinham um risco de suicídio 3,4 vezes maior do que jovens heterossexuais ou homossexuais. Tem uma pesquisa canadense que fala isso, que homens bissexuais têm 6% mais chance de suicídio, mulheres bissexuais é quase isso também, é 5,9%. E 46% das bissexuais americanas, das mulheres bissexuais americanas já foram estupradas, contra 13% das mulheres lésbicas. 61% das mulheres bissexuais americanas já sofreram abuso numa relação, perseguição por parte de companheiro, contra 48% das mulheres lésbicas, então é um nível muito mais elevado. Dessas, 85% sofreram abuso de parte de companheiros homens, as outras partindo de companheiras mulheres.
Então, você tem quase o dobro de chance de sofrer um estupro. Isso tem um estudo, tanto um estudo inglês quanto um estudo canadense, que fala que pessoas bissexuais têm 7 vezes mais chance de esconder a sua orientação sexual no trabalho. Tem um número muito maior de pessoas bissexuais do que de pessoas homossexuais que não revelam no trabalho a sua orientação sexual, não se sentem à vontade para fazer isso. E aí eu vou ler um trecho de um blog americano, de uma mulher que teve uma experiência. Ela começa contando, durante muito tempo, os amigos dela da faculdade presumiram que ela era heterossexual. E aí um dia ela, numa conversa casual, mencionou uma ex-namorada, assim, se assumindo bissexual. E aí um trecho da experiência dela é o seguinte, ela fala assim: ele, no caso, que depois ele passou a se identificar como homem, ele é um homem trans, é o Audi Traher, é um ativista americano, mas na época vivia como mulher. Vivemos em uma cultura na qual ser bissexual significa disponibilidade sexual, o que, combinado a uma cultura de estupro, que insiste que mulheres são objetos, nos coloca em um perigo ainda maior. Não somos vistas quanto tão intimidadoras quanto as lésbicas, nem tão puritanas quanto as mulheres héteros. Nós somos mais abertas a experiências, nós somos mais divertidas, disse o meu estuprador. E todo mundo concordou com ele. Sem saber o que dizer, não querendo ser estraga-prazeres, eu sorri e concordei, e continuei bebendo. E aí eu fui estuprada, no meu próprio apartamento, na minha própria cama. E sim, durante o estupro ele disse que garotas bissexuais são vadias, então aquilo não devia ser um problema para mim. Esse foi o momento no qual a bifobia destruiu a minha vida. Então, assim, isso para mim foi um texto muito forte de ler. E ela segue contando sobre como muitas pessoas culparam ela, como culpam as mulheres em geral pelo estupro, batendo muito nessa tecla de que ela era bissexual, então ela estava acostumada, ela era mais aberta a experiências, e isso não devia realmente ter sido um problema para ela, até porque a gente muitas vezes tem medo de se revelar bissexual para homens que a gente não conhece direito, e isso ser visto automaticamente como um sinal de disponibilidade sexual, como se a gente estivesse convidando esses homens, se oferecendo, porque as pessoas não conseguem enxergar a sexualidade feminina, em geral, como separada do que as pessoas acham, a sociedade em geral acha que tudo que a mulher faz, tudo que a gente faz pensando no efeito que aquilo vai ter nos homens. A gente se veste para os homens, a gente se comporta para os homens, e se a gente é bissexual, se identifica como bissexual, isso com certeza é para atrair os homens. Eu já escutei isso no trabalho, que essa é a minha estratégia para ficar com homem. Eu digo que eu sou bissexual porque essa é a minha estratégia para atrair os homens. Entendeu? Se fosse a primeira coisa na qual eu penso. Então essas coisas vão revelando que existe um preconceito específico. Muitas pessoas dentro do meio LGBT, muitas pessoas gays e lésbicas, acham que a gente não tem necessidade de falar especificamente de bissexualidade, que a gente não tem demandas específicas, que as nossas demandas são contra a homofobia, que a gente sofre preconceito porque relações entre pessoas do mesmo gênero ou atração a pessoa do mesmo gênero, a sociedade é homofóbica, é claro que se eu namorar uma mulher eu vou sofrer preconceito, da mesma forma que uma lésbica sofre. Mas não é assim, existem preconceitos específicos. Tanto que tem um relatório muito bom, saiu em 2012, um relatório em inglês sobre o impacto da bifobia em vários aspectos da vida das pessoas. E aí ele mostra que, ele cita uma pesquisa americana com psicólogos que trabalhavam com pessoas bissexuais. Cadê? Eu anotei esse dado. Aparentemente não anotei esse dado. Enfim, fala que 1/6 de psicólogos que trabalhavam com pacientes bissexuais viam a bissexualidade como sintoma de alguma doença. E desses, 7% tentaram terapia de conversão para converter os seus clientes à heterossexualidade e 4% tentaram converter os seus clientes à homossexualidade. Então você vê que não é um problema específico relativo à homofobia. Se fosse, todos esses psicólogos teriam tentado fazer seus clientes virarem hétero. Teve gente que tentou fazer aqueles clientes se tornarem gay ou se tornarem lésbicas. Então o problema é a bissexualidade. E aí eu li um relato, esse estudo foi muito forte para mim, eu não cheguei nem a ler ele até o fim, porque ele tem muitos relatos pessoais. E ele fala de uma pessoa, não está identificado qual que é o gênero,
mas essa pessoa estava fazendo um acompanhamento psiquiátrico, não sei porquê, e a enfermeira perguntou o que ela tinha feito no fim de semana. A pessoa falou, fui num evento de uma associação tal, bissexual. E essa enfermeira anotou no prontuário, paciente está em conflito quanto à sua sexualidade. Então existe esse mito, nós somos instáveis, principalmente as mulheres bissexuais, né? A representação midiática nisso é muito forte. Você vê os filmes com serial killers bissexuais, etc. Nós somos instáveis, nós estragamos famílias, nós somos loucas, nós não batemos bem na cabeça. Isso sempre ligado à bissexualidade de uma forma muito forte, né? Eu me baseei muito, assim, quando eu estava preparando o material para falar hoje, num estudo muito importante de um americano chamado Kenji Yoshino. Ele começou a estudar leis antidiscriminação, como a questão de orientação sexual era vista pela legislação americana, pelo judiciário, e aí ele percebeu essa lacuna total no que se referia à bissexualidade. E aí ele formulou uma teoria, ele tem um estudo de 103 páginas sobre isso, onde ele fala que existe um contrato epistemológico de apagamento da bissexualidade. Ou seja, por que é um contrato? Porque envolve duas partes que têm interesses em comum. Envolve tanto heterossexuais quanto homossexuais têm um interesse em apagar a bissexualidade, em fingir que a bissexualidade não existe. E por que ele é epistemológico? Porque ele se refere a conhecimento, ele se refere àquilo que pode ser reconhecido. Ou no caso não pode. Ele se refere à bissexualidade como algo que não pode ser reconhecido, que a sociedade em geral não quer apagar. Ele fala do apagamento da bissexualidade, que ocorre em 3 níveis. E ele dá uma definição que é a seguinte: apagamento da bissexualidade é a tendência de ignorar, remover, adulterar ou reexplicar evidências de bissexualidade na história, no mundo acadêmico, na mídia e em outras fontes. Então você vê muito isso com celebridades, com pessoas famosas. Uma tentativa que não parte só da ignorância, é uma tentativa realmente de levantar a hipótese de que aquela pessoa fosse bissexual. Muitas vezes não, é simplesmente dizer que aquela pessoa era gay ou lésbica e sequer examinar a possibilidade de que ela poderia ter sido bissexual. Mas muitas vezes isso é dito com todas as letras, a hipótese da bissexualidade é levantada e apagada. Eu comecei a pesquisar, eu resolvi fazer um teste e falei, eu vou pegar pessoas bissexuais famosas, eu vou jogar no Google o nome dessa pessoa, por exemplo, Freddie Mercury bissexual, ver quantos resultados aparecem, ver qual é a qualidade desses resultados. E jogar Freddie Mercury gay e ver quantos resultados aparecem. O segundo resultado que eu achei para Freddie Mercury gay foi um resultado de apagamento da bissexualidade dele. Eu não precisei sair da primeira página de resultados do Google. Era um site daqueles onde as pessoas fazem perguntas e alguém perguntou, alguém perguntou isso explicitamente: Freddie Mercury era gay ou bissexual? E a pessoa respondeu assim: ele viveu predominantemente como um homem gay. Eu não sei o que diabos isso significa. Ele teve uma relação com uma mulher durante muito tempo, para quem ele escreveu Love of My Life. Ele deixou tudo para ela. Na época que ele morreu, ele tinha um relacionamento com um homem. Ele deixou tudo para ela. No testamento dela, ele falou para ela que ele considerava ela a esposa dele, uma common law wife, seria uma pessoa em união estável, né? Uma esposa com quem não está oficialmente casado. Ele deixou tudo para ela. Ele fez questão que só ela soubesse onde estão as cinzas dele, porque ele tinha muito medo de que difamassem o túmulo dele e tal. Foi para ela que ele passou essa responsabilidade. Só ela, até hoje, sabe onde que ele está, onde estão os restos mortais dele. E o 6º resultado do Google é uma matéria com ela, uma reportagem com ela. E aí ela fala que ele, em um determinado momento, contou para ela, falou: olha, eu preciso contar para você uma coisa, eu sou bissexual. E ela disse: não, eu acho que você é gay. E eu fiquei imaginando, aquilo me doeu, assim, com uma força, que eu fiquei imaginando a reação desse homem para essa mulher que era o amor da vida dele, deslegitimando a sexualidade dele dessa maneira.
entendeu? E aí isso a gente vê com tudo. Você procura várias figuras famosas, Cazuza, Renato Russo. Gente, Renato Russo tem uma música que tem um refrão que diz: eu gosto de meninos e meninas. Até o filho dele, da relação dele com uma mulher, fala que o pai era gay. Então é um apagamento assim, completo, absurdo. Eu estava vendo um documentário esses dias, que foi um escritor muito importante, ele influenciou muita gente. O Kurt Cobain gravou um texto dele com acompanhamento musical, um conto dele. Ele cunhou a expressão heavy metal e ele escreveu um dos livros mais importantes da cultura LGBT americana, que é um livro chamado Queer. E ele se identificava como queer antes que essa palavra fosse reapropriada, né? Hoje a gente fala teoria queer e tal. Na época, queer era um puta de um xingamento, assim. Não tinha nenhum significado positivo. Era tipo bicha, viado, mas não dessa forma que a gente hoje se reapropriou. Era um xingamento, ele se identificava dessa forma. Uma vez perguntaram para ele se ele se identificava com o movimento gay, isso era a década de 50, estava começando. Ele falou: eu nunca fui gay nenhum dia da minha vida e eu não faço parte de movimento nenhum. E eu estava vendo esse documentário, estava falando do casamento dele. Ele sempre viveu fora do armário, assumiu as relações dele com homens. Na época em que a homossexualidade era considerada uma doença mental. Quer dizer, ele podia ter sido jogado num sanatório, num hospital psiquiátrico, como muitos foram. E ele nunca escondeu que ele tinha relações com homens. Em um determinado momento ele casou com uma mulher. Tanto que ele acaba matando ela num acidente estúpido, porque ele era obcecado por armas e ele um dia bêbado numa festa, querendo provar que a pontaria dele era boa, coloca um copo de gin na cabeça dela para atirar no copo. Atira na cabeça dela, ela morre. Isso influenciou a escrita dele pelo resto da vida, porque, né, você não faz uma coisa dessas e isso não fica marcado para o resto da vida. Ele fala em um determinado momento que ele chega a essa conclusão de que ele não seria escritor se não fosse por isso. Ele passou a vida tentando exorcizar isso. E aí a pessoa faz questão de falar, e eu estou ali muito feliz. Nossa, que legal, era uma pessoa, ainda que não se identificasse assim, era uma pessoa bissexual. Legal, a gente sente um certo reconhecimento, né? Uma certa validação. E aí aparece um cara no documentário e o cara falou assim: porque isso marcou muito ele, né? Porque ele, embora fosse gay, ele amava a esposa. E aquilo pra mim foi de uma violência muito grande. Eu não sei se uma pessoa que não é bissexual entende isso, mas a gente passa a vida inteira escutando que a gente não existe. Você vê uma tentativa deliberada de colar o rótulo gay nesse homem, um cara que falou que ele não era gay, que fez questão de falar que ele não era gay, e você vê essa tentativa de colar esse rótulo nele para que não seja possível colar o nome de bissexual ou de qualquer outra identidade que não implique uma orientação exclusiva direcionada a homens, que exclua qualquer possibilidade de relações com outro gênero. Ou, quer dizer, essa relação dele com a mulher é tratada como uma anomalia. Isso é muito violento. É tratado, sei lá, como um acidente, uma anomalia na vida dele, não uma expressão da sexualidade dele, da orientação romântica dele. E só queria deixar claro que isso não tem nada a ver com uma suposta heterofobia, antes que alguém, né, tente distorcer as minhas palavras, dizer: olha, tá vendo? A comunidade gay tem preconceito com pessoas que têm relações hétero. Não tem, pelo contrário, aliás, porque homens héteros que não são homofóbicos e que participam de eventos do meio LGBT, muitas vezes são louvados, super bem-vindos, bem recebidos. Olha que legal, o cara é hétero e mesmo assim tá aqui, apoia a causa, que lindo, que maravilhoso, sabe? Se você chegar aqui com uma companheira e falar: eu sou hétero, mas eu tô aqui, eu acho legal, eu participo, a maioria das pessoas vai dizer: nossa, que legal, né? A gente precisa de mais pessoas héteras assim. Se você chegar aqui com uma companheira e disser que é bissexual, já vai ser tipo: você está no armário, sai do armário, não tinha que estar trazendo mulher aqui, tirar na sua cara, blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá. É um preconceito específico com a bissexualidade, não tem nada a ver com uma suposta heterofobia inexistente.
Então existe outra coisa. Quem já ouviu falar de homossexualidade em animais? Quem aqui já ouviu falar de homossexualidade em animais? Homossexualidade? Em animais, no reino animal. Acho que quase todo mundo. Tá. Só que vocês já pegaram esses estudos para ler essas evidências? Tipo, a maioria tem animais que são exclusivamente, né, não sei se dá para dizer que o animal é homossexual, mas tem animais que ficam exclusivamente só com animais do mesmo sexo. Mas a maioria do que é descrito como homossexualidade em animais, na verdade, é bissexualidade. Se você quiser colar um rótulo humano, né, antropocêntrico nesse comportamento, são animais que se relacionam, principalmente macacos bonobos, por exemplo, com animais dos dois sexos. Só que isso nunca é descrito como bissexualidade. Ninguém fala, existe. No máximo no caso do bonobo, porque o macaco bonobo, ele em geral, assim, toda a espécie fica com animais dos dois sexos. Então ele é muitas vezes descrito, é um animal bissexual, mas só ele. Já vi, por exemplo, golfinhos, um estudo apontando que golfinhos muitas vezes ficam com outros golfinhos machos. Os golfinhos apresentam homossexualidade ocasional. É qualquer palavra menos bissexualidade, entendeu? Isso tem um escritor americano que eu gosto muito, chamado Richard Fink. Ele é um blogueiro, ele tem um livro também sobre isso. Um escritor bissexual. E ele tem um post que eu acho maravilhoso, que ele fala dessa questão das pessoas que querem qualquer rótulo menos bissexual. E ele fala que não adianta você não ter rótulos, porque as pessoas vão colar um rótulo em você. Ele fala da Sally Fink, que foi uma astronauta, foi a primeira astronauta a ir para o espaço e tal. E ela era casada com um homem e ela também tinha relações com mulheres. E depois que ela morreu, ela virou astronauta lésbica. Ninguém perguntou para ela se ela era lésbica ou não. Ninguém considerou o casamento dela. Eu nunca fui gay nenhum dia da minha vida. Ele era um homem gay que amava a esposa. Então vão colar um rótulo em você e não vai ser bissexual. Trouxeram isso para o cenário nacional, né? A Linnea Mercury também. Ela casou com uma mulher e ela ficou lésbica. Ela não é bissexual porque ela teve uma vida com um homem. Não, agora ela é lésbica. Exato. Mas não tem não é bissexual, ela pode, um com o outro, não. Ela automaticamente migra de... Isso. Ou ao contrário, por exemplo, tem uma ativista americana, eu esqueci o nome dela. Ela militou durante muito tempo, assim, milita até hoje. Ela era conhecida por ser uma ativista LGBT. Em um determinado momento ela casou com um homem e teve sites anunciados, ativista lésbica se casa com um homem. Então tá, né? Isso tem consequências muito reais na vida das pessoas, né? Além de todas essas estatísticas que eu falei. Todos os estudos mostram o maior nível de depressão, de ansiedade, de abuso de álcool, de drogas entre pessoas bissexuais, porque você apanha dos dois lados. A Regina Facchini, que é uma das poucas ativistas brasileiras, falando especificamente de bissexualidade, pesquisando o assunto, militando para essa população específica, ela já passou por isso. Já teve psicólogo que falou para ela, não, para você ser feliz, mais ou menos assim, para você ser feliz você vai ter que escolher um lado. Então a bissexualidade ela não é vista como uma orientação válida. E aí não é à toa que as pessoas vão ter mais depressão, que as pessoas vão ter mais tentativas de suicídio. Se ninguém valida a sua identidade, todo mundo diz que você está confuso, que você vai ter que suprimir uma parte essencial da sua personalidade para encontrar comunidade, para ser feliz e para encontrar uma comunidade que te acolha. Isso é muito violento. Eu lembro de um garoto... Oi, pode falar. Da Daniela, o Renato Russo, ele é Sim. só como homossexual. Sim. Ele tem uma música que é um dos maiores hinos, que você acabou de falar, do rock nacional, que eu gosto de meninos e meninas. Ali ele explicitou a bissexualidade dele. E até o filho dele é tratado como homossexual. Sim. E eu já li isso em muitos lugares, muitos artigos. E ele é homossexual, não é bissexual, ele nunca é tratado como bissexual. Diferente do Cazuza, que o Cazuza não. O Cazuza já é tratado como Eu tava refletindo sobre isso ontem. É diferente, o Renato não. Eu estava refletindo sobre isso ontem. Eu comentei com o Márcio, né, meu namorado. Eu falei, o Cazuza acho que é o único cara que é reconhecido como bissexual. E aí eu fiquei pensando se não é talvez pela questão da AIDS. Apesar do Renato Russo também ter morrido de complicações decorrentes da AIDS,
Se o Cazuza, como tinha uma imagem mais porra louca, se aí é conveniente para a sociedade reconhecer ele como bissexual. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Por uma questão de conveniência. Sim, né? Porque aí vale a pena você dizer, olha o promíscuo que morreu de AIDS. Porque a bissexualidade muitas vezes Sim. como é que se diz, vai junto com a promiscuidade, né? A ideia... Eu já ouvi isso, ser bissexual é uma desculpa para você ser promíscua. Sim. Né? E a chance de ficar sozinho, né, é bem menor à noite. Você sai à noite, você é bissexual. Esse é o mito, né? A chance é maior, na verdade, a chance de você ficar sozinha é maior. Tem lésbica que não quer nem olhar na sua cara se você é bissexual, né? Aliás, isso leva a gente para um ponto que eu acho muito interessante, que é o seguinte: mulheres bi são hétero na sociedade, homens bi são gays. Não sei se vocês já repararam nisso. Assim, quando a nossa bissexualidade feminina é negada para dizer que a gente na verdade é hétero, porque as únicas relações que contam são com homens. Então é tipo assim, a gente é tão galinha que a gente fica até com mulher, né? Mas tipo, a gente é tão aberto, tão livre, tão animadinho, tem tanto fogo que a gente Exato. Tipo, a gente transa com homens, que é sexo de verdade, que é um sexo que tem um homem ali, tem um pinto e tal. E aí você brinca com a amiguinha, mas não é um sexo de verdade, você não vai ter um namoro de verdade. E é sempre para chamar a atenção dos homens, etc. O homem bissexual não. O cara é tipo... Eu já vi isso na internet. O cara, você encostou num pinto, o que já é transfóbico, porque tem mulher que tem pinto. O cara encostou num pinto é gay, não tem esse negócio de bissexual. Tipo, você vai ser gay pelo resto da vida. Então eu acho que talvez por uma tentativa muito forte de manter a noção, o machismo precisa manter essa noção do que é um homem de verdade, que é muito restrito, né? E um homem de verdade só gosta de mulher. E tem que ter uma punição muito maior para um cara que fica com outro cara, que expressa desejo por outro cara. Tem que ser meio chutado dessa categoria homem de verdade, onde estariam só os homens héteros. E olha, você vai ficar marcado como bi pelo resto da sua vida. Eu acho que talvez por isso que haja muitos mais homens bissexuais no armário, porque ou o cara tem mais atração por mulher, tem mais vontade de ficar com mulher, até por uma questão de que é mais tranquilo, né? Até é mais seguro ficar com mulher. E isso não estou culpando ninguém, não estou entrando naquele mito bifóbico de que a pessoa é covarde, fica no armário. Ninguém fala isso para uma pessoa homossexual que está no armário. Todo mundo compreende o preço que se paga por sair do armário enquanto gay ou lésbica. Na hora que é uma pessoa bissexual, você tem que tatuar bissexual na testa, senão você está se enfiando dentro do armário e você não pode participar da comunidade LGBT porque você é covarde. Então, assim, ou o cara tem mais vontade de ficar com mulheres e vai se dizer heterossexual, porque a maioria das mulheres não quer um homem bissexual, porque vai achar que o cara na verdade é gay, né? Não é visto como uma orientação sexual válida, esse homem é visto como mentiroso. E aí tem todo o mito de que o homem bissexual é a ponte que traz a AIDS para as mulheres héteros, para o mundo hétero, que é limpinho. Os bissexuais fazem a ponte entre esse mundo homossexual sujo, promíscuo, doente, e traz a doença para o mundo hétero e vai infectar as mulheres. Então, ou o cara tem mais atração por homens, ou por alguma relação que ele já teve com um homem, já foi automaticamente colado nele o rótulo de que ele é gay, e aí ele vai se dizer gay, porque se ele se disser bissexual, ele vai enfrentar uma tremenda bifobia da parte de outros homens gays também. Então ele vai precisar se dizer gay. Então tem muito menos homens auto-identificados como bissexuais, eu acredito que por causa disso também. E aí isso em relação a consequências reais, tá? Tem um cara nos Estados Unidos, nesse momento, um polonês, ele chama Ivo Widlak, ele mora há 10 anos nos Estados Unidos, há 10 anos ele é casado com uma mulher, ele está correndo o risco de ser extraditado, porque... Como ele escreveu algumas matérias, ele é jornalista. Ele escreveu algumas matérias críticas ao governo polonês. Como represália, denunciaram ele como homossexual para o governo americano. Então, apesar de ele ser casado há 10 anos com uma mulher, estão dizendo que o casamento dele é de fachada. E ele corre o risco,
Foi estendido agora até dezembro de 2013 o visto dele, por consequência de vários protestos de ativistas bissexuais, mas mesmo assim ele ainda não está, ele ainda pode ser extraditado, o caso dele ainda não foi ouvido por um juiz. E ele pode muito bem, o casamento dele de 10 anos pode simplesmente ser considerado inválido, porque se ele é bissexual, ele é gay, né? E simplesmente a orientação sexual dele não é reconhecida. Eu lembro também de um colunista, eu não lembro o nome dele, sinceramente também não me interessa. É um psicólogo gay, escreve ou escrevia para um site LGBT, aquelas colunas que dão conselho. E um menino escreveu, adolescente, falou: olha, eu tenho uma namorada, eu gosto muito dela, só que eu fico excitado quando eu vejo pornô gay. E a resposta dele basicamente foi assim: olha, ou você vai descobrir mais pra frente que você é gay, ou isso aí é um fetiche seu, mas vai passar. Como que um psicólogo que está aconselhando a população LGBT não passa pela cabeça dele que simplesmente é possível que um homem ame uma mulher e tenha atração sexual por ela e também tenha atração sexual por homem? Sabe? Aqui que nível de apagamento bissexual que a gente está, que esse cara pode ter arruinado basicamente o relacionamento com esse rapaz, ou ele vai passar mais 15, 20 anos de repente tentando reprimir esse lado porque é visto como uma anomalia, e ele vai achar que ele é um homem hétero que por alguma razão estranha e bizarra fica excitado quando vê pornô gay. Eu lembro de um garoto também, eu fazia parte de um grupo LGBT quando eu era mais nova, e tinha um rapaz que ele se identificava como gay, e ele começou a perceber que ele também tinha atração por mulheres. Ele estava morrendo de medo de dizer que ele tinha atração por mulheres, e ser rejeitado pelos amigos, e ser chamado de tudo que é nome, e dizerem que ele estava voltando para o armário. Ele tinha 16 anos. Que porra de comunidade LGBT é essa que quer enfiar um garoto de 16 anos em uma caixinha e dizer que com 16 anos ele tem que ter certeza absoluta de que ele só gosta de um gênero na vida dele, e fazer esse rapaz ficar apavorado de explorar as atrações dele? Pô, ele se assumiu gay com 14 anos, gente. Quem com 14 anos tem uma noção absoluta de tudo que quer pro resto da vida, sabe? E aí a gente vê por isso que tem uma expressão que é o armário de duas portas, que fala que você sai do armário enquanto bissexual, só que você é empurrado de volta muitas vezes, ou para um armário hétero ou para um armário homossexual. E o Kenji Yoshino, quando ele fala desse contrato epistemológico de apagamento bissexual, ele fala que isso é feito em 3 níveis. O primeiro é o apagamento da classe, é a negação de que a bissexualidade existe, como um todo, e pronto. E nisso a gente tem uma coisa muito interessante, que é o apagamento através do quê? Daquele clichê: todo mundo é bissexual. Se todo mundo é bissexual, então você não precisa de comunidade bissexual, você não precisa de ativismo bissexual, você não precisa de nada. Primeiro, é ridículo que você passa por cima da orientação de milhões de pessoas no mundo inteiro que se dizem hétero ou homossexuais. Não é um afã tão grande de apagar a bissexualidade que você tem que pegar todas essas pessoas e dizer que na verdade elas são bi. Segundo, que assim, pessoas que se identificam como bissexuais ou que têm uma vivência romântica sexual com pessoas de mais de um gênero têm necessidades, têm especificidade, gente, que não tem nada a ver com as necessidades, as especificidades, as demandas de alguém que de repente se identifica como hétero ou como homo, mas que ficou com uma pessoa de outro gênero uma vez na vida, e aí são usadas para dizer que as pessoas são bissexuais. Porque as mulheres que são hétero muitas vezes reconhecem que outras mulheres são bonitas. Beleza, agora elas não vão ser rotuladas como automaticamente mais estupráveis do que uma mulher que tem relações com homens e mulheres. Então, ele fala do apagamento da classe, que tenta do apagamento do indivíduo, que diz: não, bissexualidade existe, mas tenta negar que certas pessoas específicas, quase todas as pessoas, sejam bissexuais. E aí a gente cai num negócio muito interessante, que é o seguinte:
ou você não é bissexual porque você não tem um namorado e uma namorada, ou porque você não ficou com um número. As pessoas acham que você tem que ficar com um número exato de pessoas, de homens e mulheres, né? Não vou fingir que essas pessoas sabem que existem pessoas que não se identificam nem como homem nem como mulher. Você tem que ficar, tipo, um número exato, igual de homens e mulheres na sua vida, para você poder ser considerado bissexual, ou ter um namorado e uma namorada, né? Só transar 3 com pessoas, com homens e com mulheres. Senão você não é bissexual de verdade. Isso acontece muito. Você entra numa relação monogâmica com alguém de algum gênero, agora você virou hétero, né? Agora você virou lésbica. Porque se você tá com um homem ou com uma mulher, você não é mais bissexual, como se a questão fosse só essa. E só que aí, ao mesmo tempo, se você pratica o poliamor, ou você curte ter relações a 3 ou a mais com pessoas de mais de um gênero, aí tá vendo, é tudo bissexual, tinha que ser bissexual mesmo, é promíscuo, é só sexo. Vocês nunca estão satisfeitos com nada, entendeu? Então, se você não pode, você nunca é bissexual o suficiente para essas pessoas. Se você for, você entra na terceira questão que ele fala, que é a deslegitimização da bissexualidade. Aí ele fala que isso pode parecer um pouco contraditório, porque você, para deslegitimar, para dizer que bissexual é tudo de ruim que existe no mundo, você tem que admitir que eles existem. Sim, mas ao mesmo tempo você está colocando uma pressão tão grande nas pessoas, você está dizendo que, olha, isso é o que vai acontecer com você está colocando um preço muito grande, tão grande a se pagar pelas pessoas. As pessoas falam, pô, mas se eu me assumir enquanto bissexual, vão dizer que eu sou promíscua, que eu sou indecisa, eu não vou conseguir ficar com ninguém, ter nenhuma relação com ninguém, porque todo mundo acha que eu vou chifrar essa pessoa com uma pessoa de outro gênero. Eu vou ser vista como mais estuprável, eu vou querer namorar um homem, ele vai ficar insistindo, eu não sei se o cara quer ficar comigo por mim ou porque ele acha que eu vou fazer uma homenagem com a primeira mulher que aparecer e blá blá blá. Então isso é uma forma de apagamento bissexual, é dizer para as pessoas, olha, bissexual é isso aí, tipo, é a escória da humanidade. Você tem certeza que você quer dizer que você é bissexual? Não é melhor você ficar em algum outro armário? Então, e aí nisso a gente acaba no ativismo, né, deixando de reconhecer muitas especificidades. Por exemplo, uma pessoa bissexual tem muito mais chances de encontrar obstáculos homofóbicos ou bifóbicos em relação à guarda de filhos, por exemplo. Uma pessoa que tem muito mais chances de ser pai ou mãe, muitas vezes até de uma forma não planejada, e depois aquela relação acabar, entrar numa relação com alguém do mesmo gênero e enfrentar um ex-parceiro ou ex-parceira que vai dizer que, olha, não quero essa pessoa com meu filho, tendo a guarda do meu filho, porque vai expor a esse estilo de vida, né, promíscuo, exatamente. Aí tem outra coisa interessante, que é o uso da denúncia de bifobia como pretexto para mais bifobia. Isso é uma coisa linda, a gente chega e fala assim, gente, olha só, a gente apanha de todos os lados, a gente chega aqui num lugar supostamente LGBT, a gente tem que ouvir piadinha, a gente tem que ouvir deslegitimação, a gente não encontra realmente uma comunidade, blá blá blá, a gente tem como conversar. Aí as pessoas assim, tá vendo como vocês são cheios de frescura? Vocês podem fingir que são héteros com a maior facilidade, aí vocês vêm aqui, vocês estão de boa, vocês têm muito mais privilégios do que a gente, ainda vem aqui dizer que vocês estão sendo perseguidos. Quer dizer, a gente tenta apontar o problema, isso é usado como desculpa para aumentar o problema. E eu acho, assim, realmente não me entra na cabeça o quanto que, sabe, pessoas que poderiam tranquilamente... Eu estou numa relação de 3 anos com um homem, monogâmica, sabe? Eu poderia fazer cosplay de hétero tranquilamente, todos os dias da minha vida, enquanto eu estiver com ele. E eu não entendo como que isso é visto como prova de que eu não estou totalmente fora do armário. Sendo que eu estou me assumindo como bissexual quando eu não tinha a menor necessidade disso. Isso acontece com muita gente. Como que pessoas que estão tentando participar de ativismo LGBT, dá a cara a tapa enquanto bissexuais, porque estão em relações com alguém de outro gênero, são vistas como pessoas que estão se agarrando ao seu próprio privilégio, que estão com o pé dentro do armário. Gente, quem está numa relação hétero e quer ficar dentro do armário é muito mais fácil. Não é fácil não. Porque você ficar escondendo quem você é nunca é fácil. Mas seria muito mais fácil para essas pessoas simplesmente
deixar de apanhar tanto de todos os lados e falar, foda-se, eu vou fingir que eu sou heterossexual. Não fingem, querem militar por outras pessoas que estão na mesma situação que elas, e aí apanham mais ainda. Parece que você tem que ter se você quer participar da comunidade LGBT, você tem que fazer cosplay de gay ou cosplay de lésbica. E aí ele fala um pouco o Kenji Yoshino, ele fala de quais seriam os interesses convergentes que alimentam esse contrato. Ele fala que são 3 interesses principais. Um é a estabilização de identidades sexuais. Tanto pessoas héteros como pessoas homossexuais têm interesse em que só as orientações sejam vistas como só existindo homem hétero. Por quê? Bom, porque as pessoas heterossexuais é muito simples, né? Os heterossexuais são uma classe privilegiada, né? A sociedade é feita para eles, é construída para eles. As relações entre pessoas de sexos diferentes são privilegiadas. Então, em uma sociedade que reconhece a bissexualidade, você nunca vai conseguir provar que é hétero. Ninguém vai conseguir provar que é hétero. Porque hoje, como que se prova, principalmente um homem heterossexual, que é o que está mais privilegiado por esse sistema? Como que um homem prova que é hétero, tendo relações com mulher? Numa sociedade que reconhece que bissexualidade existe, um homem que está numa relação com uma mulher não é necessariamente hétero. Vai parar aquela dúvida, né? Para quem quiser levantar. Mas de repente ele é bissexual. Então isso não interessa nem um pouco. Por isso que eu acho que a bissexualidade masculina também é tão reprimida. Isso é curioso, porque normalmente a sexualidade feminina é muito mais reprimida, né? Mas a bissexualidade masculina é muito mais reprimida. Por quê? Porque imagina o nó que vai dar na cabeça de um homem que cresceu escutando a vida inteira que ele não pode ser viado, não pode ser viado, não pode ser viado. Ele fala, pô, gosto de mulher, não sou viado, tô tranquilo. E aí ele começa a conhecer homens que também gostam de mulher. Gostam de mulher, mas também gostam de homem. Isso tira o homem da zona de conforto. Mesmo um homem que realmente seja hétero, tira o homem da zona de conforto dele, na qual ele está tranquilamente se provando heterossexual, né? E as pessoas homossexuais também têm um interesse em manter esse binário. Por quê? Porque tem a questão da ausência de escolha. A homossexualidade não é uma escolha. Eu realmente não acredito que seja, porque eu conheço tanto a minha experiência enquanto bissexual, como de muitas pessoas que eu conheço, de pessoas que souberam desde muito novas quais que eram as atrações delas. Mas o debate acabou se focando muito nisso, né? Sendo uma escolha ou não, religião também é uma escolha, opção política é uma escolha, e não é por conta disso que a gente acha aceitável sair desrespeitando as pessoas por aí por conta disso. Ainda que a homossexualidade seja uma escolha, foda-se, a gente tem que lutar por respeito do mesmo jeito. Então as pessoas, eu acho isso muito irônico, porque o que acontece? Pessoas homossexuais têm pavor de gente bissexual, de que a gente vai alimentar o mito de que existem pessoas ex-gays, de que a gente vai alimentar o mito da escolha, de que as pessoas vão apontar o dedo e vão falar assim, tá vendo? Se fulana fica com homem e mulher, por que você não pode ficar com homem também? Por que você tem que ficar com mulher? Por que você tem que ser lésbica? Faz que nem a fulana estava com uma mulher, agora está com um homem. Isso é muito irônico, por quê? As pessoas acabam entrando num armário, muitas vezes no armário gay ou no armário lésbico, e aí acontece o que já aconteceu, por exemplo, eu conheci uma mina que se identificava como lésbica, que volta e meia ficava com um homem, e um dia ela conheceu um cara e se apaixonou por ele, mudou para outro estado para estar com ele, tem um filho com ele, está felicíssima. E aí a gente estava um dia estava na casa de uns amigos em comum, e aí alguém chegou e falou assim, gente, fulana virou bissexual, hein? Eu não sei se ela virou bissexual. Ela não se identificava como bi, não sei se ela se identifica até hoje. Mas ela já ficava com homens. Só que ela não... Sim, isso não era muito público para outras pessoas. E aí esse cara falou assim, nossa, porque ela... Olha a ignorância do sujeito, né? Eu achava que... Antes de eu conhecer ela, eu achava que a lésbica ou era aquela mulher que quer ser homem,
Ou é uma mulher que, né, não ficou com um cara, que não teve uma relação satisfatória com um cara, basicamente que não comeu ela direito, não foi o que ele disse, mas né, o que a gente sabe que está passando pela cabeça. Aí eu conheci ela, nossa, né, ela era tão bem resolvida e tudo. Ele ainda teve o bom senso de identificar ela como uma pessoa bissexual e não alguém que virou hétero. Mas já rolou um problema aí, que é o seguinte, pô, ela era lésbica, né, agora ela tá com um homem, ela era, tipo, a única lésbica bem resolvida que eu conheço, e agora ela tá com um homem. Então imagina pra gente que conhecia, pra pessoas que conheciam ela, e assim, isso não é culpa da pessoa, assim, eu vou falar bastante dessa questão, daqui a pouco, de gente que tem relações com mais de um gênero, mas se identifica como gay ou lésbica. E assim, isso não tem nada a ver, o problema não é a pessoa se identifica como ela bem entender. O problema é a gente viver numa sociedade que tornou mais fácil para essas pessoas se identificarem como homem do que como bissexuais. Então, ela podia ser na cabeça dele, e com certeza ela é na cabeça de muita gente, aquela mina que era lésbica e virou hétero. Então, esse apagamento que está sendo ajudado por pessoas homossexuais, que está sendo reforçado por pessoas homossexuais, está criando um monte de gente por aí que é vista como ex-gay e ex-lésbica. Porque se a pessoa sente que acaba se enfiando no armário lésbico, no armário gay, daqui a pouco está numa relação heterossexual, o fulano que era gay virou hétero, né? Quer dizer, está tendo o efeito contrário. Quer dizer, a partir do momento que ela se reconhecia como lésbica, a lésbica, ela migrou, agora vive um relacionamento hétero. Automaticamente ela destruiu a questão lésbica dela e passou a ser bissexual todo o tempo. Ela sempre foi bissexual, mas ela não... eu não vou dizer que ela foi bissexual, porque eu não sei se ela se identificava assim, eu não quero colocar esse nome. Mas ela sempre teve essa... Não sei sempre, mas desde que eu conheci, ficava tanto com homens quanto com mulheres, né? Então, só que... a priori já era... Sim, é isso que exatamente, ela não mudou nada, acredito eu. Só que, como ela era vista como lésbica por outras pessoas, agora numa sociedade que torna a bissexualidade invisível, agora ela é vista como hétero, ou seja, ela é vista como ex-lésbica. Ela também ajudou a construir essa imagem, né? Porque ela se autoafirmava. Cara, mas aí é que tá, eu vou até passar para isso agora, eu ia falar disso depois, mas vou falar o seguinte, tem a questão do selo lésbico de feminismo. E novamente, assim, eu vou deixar isso claro, o problema não é a pessoa. O problema não é a mulher que fica com homens e mulheres e se identifica como lésbica. Assim como o problema não é o cara gay que está no armário, nem nada disso, entendeu? O problema é o sistema que faz isso existir. O que acontece? Eu já conheci muitas mulheres feministas que têm relações tanto com homens quanto com mulheres, ou quanto com pessoas de outro gênero, tem relações com pessoas de vários gêneros e se identificam só como lésbica. E aí muitas vezes eu procurei entender. E aí é aquela coisa, eu gosto mais, eles falam assim, eu tenho uma identificação maior com mulheres, eu prefiro ter amigas mulheres, eu me sinto mais confortável no meio onde só haja mulheres. E eu já ouvi até de uma mina que falou assim, eu tenho um namorado, mas ele é um dos poucos homens e tal com quem eu ficaria, eu prefiro mulher. E o fato de eu ter um namorado, esse 1% hétero, não apaga os meus 99% lésbico. E aí eu fico me perguntando por que a gente criou essa cultura, por que lésbica é vista como uma identidade política muitíssimo mais válida dentro do feminismo do que bissexual? Por que isso é visto como identidade política? Por que existem lésbicas políticas, não existem bissexuais políticos? Entende? O problema não é a mulher, é por quê? Por que essa deslegitimação? E aí rola várias coisas, uma é a questão do privilégio e tal, né? De dizer que nós mulheres bissexuais, estamos envolvidas em relações com homens, de que a gente estaria, digamos assim, fazendo uma escolha
e reforçando o patriarcado, reforçando o heterossexismo. E porque a gente tem privilégios. E primeiro, a gente tem privilégios. Eu nunca vi nenhuma pessoa bissexual dizendo que não tem privilégios. Pelo contrário, eu já vi um rapaz bissexual que é casado com uma mulher faz muito tempo, apesar de eles terem um casamento aberto. E ele fala assim, às vezes, já vi ele falando, mesa de bar, na internet. Não, porque quando eu fiquei com um cara, isso e aquilo. Mas ele falou, não, eu não vou me identificar como bissexual porque eu não passo as coisas que eu não sofro o preconceito que um homem que se identifica como bissexual só e não é casado com uma mulher sofre. E eu acho isso complicado também, porque negaram esse rótulo para ele. Fizeram ele acreditar que ele não tem o direito de se identificar enquanto bissexual. Embora seja uma palavra que descreve muito bem ele, descreve ele melhor do que hétero e melhor do que gay. Então eu nunca vi nenhuma pessoa bissexual dizendo que a gente não tem privilégios, que a gente sofre tanto quando uma pessoa gay ou lésbica, entende? A gente quer discutir os nossos privilégios, a gente não está se dizendo igual a pessoas homossexuais, a gente quer ser reconhecido enquanto bissexual, com todas as especificidades que isso tem, incluindo nossos privilégios. Não acho que tem muito essa questão, a gente está se envolvendo com o inimigo e blá blá blá. Talvez uma necessidade muito forte, o Kenji Yoshino fala disso, de firmar uma posição nós contra eles, para que pessoas bissexuais que estão mais inseridas no meio gay ou lésbico sintam que elas vão ter uma punição maior se elas saírem, entendeu? Tipo, não, você está aqui militando com a gente sabe que daqui a pouco você pode ir, né, na cabeça dessas pessoas. Tá numa relação. Porque o que acontece? Para uma pessoa que é homossexual, a militância é uma necessidade diária. A não ser que a pessoa queira viver celibatária ou no armário pro resto da vida, ela vai precisar militar todo dia. É uma questão que afeta a própria segurança física dela. Então ela tem um interesse muito maior nisso. Uma pessoa bissexual, né, teoricamente, é o que eu falei, eu posso estar numa relação com um homem amanhã e decidir que eu não vou dizer mais que eu sou bissexual para ninguém. E não vou mais sofrer bifobia, nem lesbofobia. Beleza? Então, talvez exista uma necessidade inconsciente, não é que ninguém está lá se reunindo, esfregando as mãos, falando, como que a gente vai fazer isso? Mas um esforço inconsciente de demonstrar para essas pessoas que, olha, você faz parte dessa comunidade aqui, dessa comunidade gay ou dessa comunidade lésbica. Se você amanhã sair, você não vai ter o nosso apoio. Se você amanhã quiser fazer cosplay de hétero, fique sabendo que você não vai mais ter amigos aqui, que você não vai mais ter amparo aqui. Então, essa necessidade muito forte de firmar essa posição. Você percebe no feminismo, até com lésbica e bi, mas com heterossexual, muitas vezes. Hétero, como que você é heterossexual? Você está reforçando o patriarcado machista. Sim. Como você gosta de homem? Como que você quer ter uma família? Como que você... Como? Eu já vi, quando eu estava em São Paulo, muitas meninas militantes feministas lésbicas, cobrando de meninas também militantes feministas, tanto quanto elas, mas que eram héteros, que são héteros, cobrando isso. Sim. Né? Muito mais de nós bissexuais, falando como que você é HT, como que você é hétero? Eu não sei. Pra gente que é bissexual, eu acho que até um pouco mais, dependendo do meio. Porque sim, porque fala assim, você não vai sofrer, você pode ficar com uma mulher, entendeu? A gente não tá pedindo nada demais de você. Sim, mas assim, na questão da cobrança da menina ser hétero e falar como que você é hétero, tá aqui nesse meio e tá militando. Você é feminista e você é hétero, como se tivesse a ver essa questão de gênero, de você ser hétero e não poder ser feminista, e não poder ser militante. O que é uma ideia muito machista. O pecado daquilo, o que é muito machista. Muito machista. Até porque muitas meninas tinham companheiros que eram assim, iam junto, militavam, estavam lado a lado. Sim, existe uma ideia. Existe essa ideia do feminismo também ser só... Essa ideia de que eu acho isso extremamente machista, porque é uma ideia de que, primeiro, você não vai conseguir estar numa relação de igual para igual com um homem. É como se a gente estivesse automaticamente diminuída quando a gente entra numa relação com um homem.
E assim, é óbvio que nenhum homem, jamais, nenhum homem cisgênero, né, nenhum homem que não é trans e nunca viveu como mulher, vai entender exatamente, organicamente, o que é ser mulher. Vai ter momentos em que vai demonstrar os seus privilégios, só que assim, essa noção de que a gente não consegue trabalhar isso dentro dos nossos relacionamentos, de que isso de alguma forma está diminuindo nosso feminismo, de que a gente de alguma forma vai sofrer machismo dentro dos nossos relacionamentos e não vai conseguir desconstruir esse machismo ou terminar aquela relação, ou de que a gente não vai conseguir, né, escolher companheiros que não sejam ativamente machistas, escolher companheiros que estejam pelo menos dispostos a rever os seus privilégios. Isso é uma ideia extremamente machista, assim como é extremamente machista a bifobia de muitas lésbicas, que dizem que elas não vão ficar com mulheres bissexuais porque a gente vai trocar elas por um homem, partindo de um pressuposto de que uma relação com uma mulher nunca ou quase nunca vai ser tão satisfatória quanto uma relação com um homem, de que a gente, tendo a oportunidade de estar com um homem, vai automaticamente para essa relação, porque a gente tem vantagens de ser vista como hétero e privilégios de ser vista como heterossexual. Então a gente nunca vai estar satisfeita o suficiente com uma mulher para não querer trocar ela por um homem. Na primeira oportunidade a gente vai largar e ficar com um cara. Sim. É como se fosse assim, eu imagino que seja uma ideia mais ou menos assim. Um homem que tem as mesmas características daquela mulher, por ser homem ele já tem uma vantagem. Isso é machista pra caralho, né? Lesbofóbico pra caralho. Isso que Yoshino fala, que existe uma dos interesses nesse apagamento bissexual o interesse em manter comunidades segregadas por gênero, principalmente entre mulheres lésbicas. Porque mulheres lésbicas, como sofrem muito com o machismo e a lesbofobia, a heteronormatividade, têm um interesse maior em criar comunidades separatistas, em criar meios onde homem não entra. E uma mulher bissexual que entra nesse meio predominantemente lésbico, que pode estar trazendo um companheiro junto, ou que está trazendo essa possibilidade de um companheiro, ou que pode não estar trazendo um companheiro fisicamente para aquele espaço, mas que está trazendo as suas experiências com homens, falando da sua vida, da experiência com homens e tal, quebra essa possibilidade de espaço segregado por gênero. E que isso é visto como uma ameaça muito grande. Por homens gays, nem tanto. Apesar de haver uma questão machista, do homem gay, apesar de sofrer muito com o machismo da sociedade, é criada uma sociedade machista, então tem às vezes essa noção de que não querer mulher naquele espaço, ter um preconceito, ter um machismo, uma misoginia. Vai vir mulher pra cá, não sei o que e tal, mas isso é um interesse mais especificamente lésbico. O que mais? Isso. Ele fala um pouco da primazia do sexo enquanto categoria organizacional, ou seja, a questão de performatividade de gênero. Por exemplo, uma das hipóteses dele para que exista um interesse em apagamento bissexual é o seguinte: num mundo, com esse binário hétero e homossexual, você ser mulher, por exemplo, é visto como ser atraente para homens. Eu já ouvi isso quando eu estava de uma colega de trabalho hétero, quando eu fui a um casamento vestida de uma forma que a sociedade considera mais adequada a uma mulher. Eu estava de vestido, maquiagem, sapato, cabelo feito, etc. Você está linda vestida de mulher. Então, o que é uma mulher? O que é você estar vestida como mulher? Uma lésbica que está de bermudão e camiseta e tênis, boné e alargador, se ela é mulher, ela está vestida de mulher. Isso não tem, mas para as pessoas está vestida de homem. Por quê? O que é estar vestida de mulher? Estar vestida de uma forma que homens heterossexuais cisgêneros vão te achar atraente. Da mesma forma, um homem. O que é ser homem? O que é um homem de verdade? Um homem de verdade é um homem que só fica com mulher, é um homem que tem tesão em mulher. A bissexualidade, ela mexe um pouco com isso. Porque, por exemplo, se uma pessoa bissexual, ela está solteira e ela está afim
de ir para um ambiente onde ela vai ficar com alguém, ela tá afim de ir para uma balada ou para alguma coisa assim, quais que são os signos? Como que ela precisa se vestir? Como que uma mulher bissexual precisa se vestir para atrair parceiras em potencial, entendeu? Ela vai atrair pessoas, por exemplo, ela quer atrair tanto homens quanto mulheres. Ela tem uma apresentação corporal, vai ser diferente. Nessa cultura que quer segregar tudo por gênero, quer segregar as suas roupas por gênero, quer tudo isso. E isso mexe um pouco. Eu não acredito que seja uma coisa tão tão forte quanto os outros motivos, mas eu acredito que ele tem, quando ele chega nessa hipótese, que ele realmente, isso tem um fundo de verdade, sim. Existe um interesse muito grande também em reforçar o binário de gênero, em dizer que só existem dois gêneros, só existe homem, só existe mulher. E homens e mulheres são seres radicalmente diferentes, absurdamente diferentes. E eu já escutei isso, que é impossível você gostar das duas coisas. Como se fosse uma diferença abismal entre um homem e uma mulher. Isso é muito interessante para a sociedade machista, manter esse binário, né? Dizer que nós somos categorias completamente diferentes, como se não fosse possível você ter um companheirismo, essa ideia do oposto, do sexo oposto, e de reforçar isso. E eu acho isso muito bizarro, porque assim, nem todos os homens são iguais, nem todas as mulheres são iguais, sabe? Eu posso falar para uma pessoa, para uma mulher hétero, mas como que se você pode curtir um cara que parece o Stallone e um cara que parece o Jude Law? Eles são totalmente diferentes, entendeu? Você vai encontrar mais mulheres que parecem o Jude Law do que você vai encontrar semelhanças maiores, muitas vezes, entre mulheres e homens em questão de aparência física ou de personalidade ou de qualquer outra coisa que você queira escolher, até de prática sexual, do que entre homens e mulheres, como se homens e mulheres fosse essa categoria fixa, rígida, estática. E aí o Patrick Fink, gente, eu estou absolutamente apaixonada pelo trabalho dele. Ele tem um trecho que eu tive que copiar e colar, de um post super longo, ele fala isso. E eu só queria reforçar que assim, eu vou ler isso, que é uma visão muito positiva de bissexualidade, mas eu não acredito nem por um segundo que a gente seja, nem ele acredita. Que nós somos mais evoluídos e a gente enxerga a pessoa e não o sexo. Inclusive, ele se coloca contra isso, ele fala, isso é uma visão puritana, está tentando tirar o corpo da equação, está tentando tirar o sexo da equação, dizer que a gente, nós gostamos de pessoas e não de genitais, e não é assim, porque as pessoas não existem no vazio, né? Mas ele tem um trecho que eu acho muito bonito, que ele fala assim, por causa dessas normas, as forças que nos pressionam a nos encaixar no modelo que a sociedade considera aceitável ou um ou outro. Se você gosta de um, então não deve nem querer pensar no outro. Não é permitido sequer simplesmente gostar de um e não ligar para o outro. Não, a norma que a sociedade nos prescreve é amor ou ódio. O que você não quer, você deve detestar completamente. É simplesmente proibido sentir atração por X sem uma repulsa igual e equivalente a Y. Sabe o que derruba binários? Bissexualidade. Porque bissexuais são a prova viva de que você não precisa odiar X só porque ama Y, ou vice-versa. Essa necessidade de colocar orientação sexual enquanto oposição a um outro sexo. Tem uns vídeos no YouTube dessas séries que vloggers fazem e tal. Tem um vídeo que eu achei assim assustador, primeiro que ele é extremamente transfóbico, né? São dois. Um é o que homens gays pensam sobre vaginas, né? Porque não existe homem que tem vagina. E o que mulheres lésbicas pensam sobre pênis, porque também não existe mulher que tem pênis. E é uma ideia de nojo, de aversão, de repulsão, que é muito complicado, sabe? Principalmente nos casos dos homens em relação ao corpo que é visto como feminino. De repulsa, de nojo, todo aquele estereótipo do cara que, meu Deus, você... Então acho que existe um interesse em manter isso e deve ser muito complicado, por exemplo, para uma mulher lésbica, por exemplo, não se firmar. Principalmente, eu acredito que... Gente, eu estou batendo muito na questão das lésbicas,
Não é porque eu acho que elas são as que mais reforçam a bifobia e elas são horríveis e blá blá blá. É porque no meio feminista a gente encontra muitas mulheres lésbicas e a gente acaba lê muito material sobre essa questão de bissexualidade, então eu tenho mais propriedade para falar sobre isso do que para falar de homens gays, por exemplo, ou mesmo de mulheres hétero. Não conheço tantas. Mas deve ser muito complicado, por exemplo, para uma mulher lésbica. A gente ouve a vida inteira que a gente vive para agradar homem, a gente vive para agarrar um homem, a gente vive para transar com um homem, a gente vive para casar com um homem, tem que ser o centro da nossa vida. Isso já é irritante para quem é hétero, já oprime a gente, já é irritante para quem é bi. Imagina uma mulher lésbica que não tem o menor interesse em estar com um homem, sexualmente nem romanticamente. Então ela acaba se firmando muito em oposição à heterossexualidade. Ela não é só lésbica, ela não é hétero, ela é uma mulher que não gosta de homem. E aí eu imagino o que é chegar uma mulher bissexual, aí o que deve ser, por exemplo, que a gente meio bagunça o negócio, perturba isso. A gente, por exemplo, falar das nossas experiências com mulheres, enquanto mulheres que também gostam de homem, eu acho que deve perturbar não, perturba, a gente sabe. A gente não está partindo da mesma posição do que mulheres que, além de gostar de mulher, não gostam de homem, nesse sentido romântico sexual. Deixa eu ver. Claro, não, então, era isso que eu ia falar, que assim, eu cobri todos os pontos que eu tinha para cobrir, eu acredito, e vamos partir para um negócio mais horizontal. A visibilidade, né, LGBT, dois T's, né, LGBTT, o bissexualismo, assumir como bissexual, vamos dizer, deixar invisível, né, se tornar visível, vai ofuscar toda essa visibilidade que eles já conquistaram, e querendo ou não, apesar de todo o massacre, tem um machismo em cima, vamos dizer, tem uma visibilidade. Sim. O movimento ganha visibilidade. E você, né, acredita que eles vão destruir, a bissexualidade destrói isso? De forma alguma, de forma alguma. Porque a bissexualidade é a bissexualidade. Mas eles enxergam dessa maneira, por isso que eles estão Eu acredito que não seja exatamente por isso. Eu não acredito que eles achem que a gente vai ofuscar a visibilidade homossexual. Eu acredito. Deles, né? Que é, no caso, o movimento que veio dentro vamos dizer assim, no termo geral, no termo homossexual, homossexualidade, tem isso da marcha para que todos gostem das duas coisas, quando na verdade não é, né? Cada um tem pontos definidos, né? Eu acho que muito do preconceito que existe, dessa tentativa de apagar a gente, vem justamente de uma falta de entendimento do que é bissexualidade enquanto uma orientação sexual específica com demandas específicas. Por isso que a gente muitas vezes escuta, fulano é meio gay. No seu lado, o meu lado lésbico. Eu não tenho um lado lésbico, eu sou uma pessoa completa que é bissexual, entendeu? Eu já escutei isso de uma menina com quem eu estudei, e ela, depois de anos, ela era a única pessoa que não sabia que eu era bi, sei lá, no mundo. E aí ela falou assim, eu fiz algum comentário, e aí ela me perguntou, ela falou assim, você tem um outro lado? Eu não tenho um outro lado. Qual que é isso? Eu sou hétero e aí eu tenho um outro lado que gosta de mulher, sabe? Eu não sou metadinha, como eu já escutei de mulher lésbica. Eu não sou metade de nada. Eu não digo que eles acham que a gente vai ofuscar a visibilidade deles. Mas eu acho que rola um pouco isso de achar que nós somos uma espécie de lésbica ou uma espécie de gay que está tentando ocupar espaço demais dentro do movimento. Generalizar isso, né? Se tornar uma regra geral e, sei lá... mas aí a culpa não é nossa, né? A culpa é dessa galera que está dizendo que todo mundo é bissexual. A gente não está dizendo isso. Tá surgindo isso, né? Falando que no futuro todas as pessoas serão bissexuais. Eu acho isso tão péssimo. Eu acho isso muito péssimo. Quem foi que disse Foi? isso? Não sei. Eu acho que... Foi alguém que falou isso, que no futuro todos nós seremos homossexuais. E essas teorias da conspiração também, né? Mais ou menos isso. Os Illuminati. Mas eu acho que os gregos falam disso, não falam? Platão, eu acho. Eu acredito que não, porque eles eram muito machistas e eu acho que eles não...
Eles eram muito machistas e eu não imagino, não sei, nunca vi nada nesse aspecto. Eu não imagino eles acreditando que seria um avanço ou uma possibilidade futura que houvesse homens. Avanço na humanidade. Mas se eu não me engano, eu não lembro qual a obra. Então eu tenho que pesquisar, lembrar de qual grego, que eu também não lembro qual, se foi Sófocles, Platão, que ele fala da bissexualidade. Eu não sei porque assim. Na Grécia Antiga, ele fala na Grécia Antiga da bissexualidade. É que não dá pra falar que eles tivessem bissexualidade da forma como a gente entende hoje, né? Sim. Eles tinham relações muito, né? Modelo de entendimento da sexualidade. Eles não tinham entendimento da sexualidade, mas parece que dá a entender que Sim, isso. O que você via assim, nas sociedades gregas antigas era homens que tinham relação tanto com mulheres quanto com homens, mas assim, era uma coisa muito engessada, restrita, né? Eram homens que, quando eram jovens, principalmente em Esparta, porque os homens só podiam se casar com mulheres a partir dos 30 anos de idade, em Esparta. Então, homens tinham relações sexuais com outros homens, e assim, né, quem deveria fazer o papel receptivo, né, passivo, com muitas aspas, eram homens de estado social considerado inferior, então eram homens mais jovens, adolescentes ou escravos. Né? Um cidadão romano adulto não poderia fazer esse papel porque ele estava se igualando a uma mulher. E não poderia fazer isso. A gente tem essa noção até hoje, imagina naquela época, naquela sociedade onde mulher não era sequer cidadã. E assim, eles privilegiavam relações com homens porque eles consideravam que mulher era um ser tão inferior, servia para reprodução. Mas um homem não ia ter uma relação completa com uma mulher, ele não ia ser feliz com uma mulher. Então havia uma bissexualidade, um modelo de, não sei se poderia ser chamado de bissexualidade, né? Mas um modelo de relações com homens e com mulheres, mas muito diferente do que hoje a gente entende por bissexualidade, né? Ou homossexualidade, não foi. Uma questão, acho que você trouxe, essa questão até das demandas sexuais é uma questão tão precária, acho que até pela falta de organização, não existe assim. Existem organizações gays, lésbicas, trans, mas uma organização bissexual eu não vejo assim. Eu acho que todas as implicações que colocou como garantia de invisibilidade também dificulta essa organização. E quanto isso também, acho que o que eu queria pensar é quanto isso dificulta para garantir políticas públicas, Sim. né? Porque eu vendo um dado assim, de IBGE, essas coisas que violências bissexuais, por dados estatísticos, está ao nível de heterossexuais. Mas isso, aí que está a questão, é uma questão das pessoas se entenderem enquanto bissexuais, né? Acho que é muito mais isso do que uma questão de violência a essas pessoas, né? Eu acho que teria que ver assim, a metodologia também, são estudos por autoidentificação, as pessoas estão se identificando, é isso? Eu entendo que sim, né, IBGE, não sei. Provavelmente, porque, não sei. Eu acredito que assim, que muitas pessoas bissexuais, é o que eu falei, ou elas vão ser vistas pela sociedade como heterossexuais, então talvez se for por números absolutos, né? Todas as pessoas que se identificaram como bissexuais, muitas dessas possivelmente são vistas como heterossexuais pela sociedade. Então se você jogar todo mundo junto, é capaz que role menos violência mesmo. Eu acho isso bem possível. Né? Se a pessoa não está sendo enxergada como homossexual, ela vai sofrer menos violência homofóbica mesmo. Eu acho isso bem possível, assim. A questão de organização bissexual, o que acontece? O que eu saiba é que existiu aqui no Brasil. Existiu a Associação Brasileira de Bissexuais, a ABB, que foi criada, se não me engano, em 2005, foi criada pela Regina Facchini, foi criada no Encontro Nacional LGBT. Inclusive o Luiz Eduardo do Joana d'Arc, quando ele fez aquela roda de conversa lá no Calor da Guerra, ele estava contando isso. Que quando ela chegou lá, acho que, se eu não me engano, na plenária final, e falou, olha, estou criando agora, quem quiser participar vem aqui. Começou a ir muita gente. Ele fala, e pessoas que normalmente são muito invisibilizadas enquanto bissexuais, travestis, mulheres trans, pessoas mais velhas, senhoras, e que ele ouviu gente dizendo, não vai, você tá louco, o que você vai fazer ali? Né? Pessoas gays e lésbicas dizendo, não vai. A ABB, ela se dissolveu
Inclusive, se vocês procurarem Espaço B no Google, existe um blog ainda que reunia algum material e tudo. A ABB se dissolveu porque houve um processo, acho que para o Conselho Nacional LGBT, um processo de escolha digital e tudo, e um rapaz que jamais havia se identificado como bissexual, a história se repete. O rapaz que nunca havia se identificado como bissexual se colocou como representante da ABB, falou: estou me candidatando para o segmento bissexual pela ABB. Parece que ele fez algumas coisas, isso está relatado. Por exemplo, falou que as pessoas que quisessem se inscrever, que era para entregar a ficha para ele, sendo que não era assim. E se inscreveu sem que as pessoas soubessem. Quando a ABB chegou e falou: escuta, isso não foi conversado, ele não participa da ABB, ele não é um ativista bissexual, o nome que a gente tinha tirado como indicação era outro. Não é esse cara, a ABB está indicando essa pessoa, essa outra pessoa. Aí os caras falaram, tipo, não, já foi, está feita a inscrição, blá blá blá. Eles, para evitar que houvesse um espaço bissexual conseguido a duras penas ocupado por um homem gay, eles preferiam dissolver a ABB, porque dissolvendo a ABB havia uma questão burocrática que ele não podia fazer parte. Aí existiu o Espaço B, que foi criado principalmente pela Facchini e pelo Alexandre Peixes na Associação da Parada do Orgulho LGBT. Inclusive, eu fui, a primeira atividade que eu fui, que discutiu bissexualidade, foi no Espaço B, que tinha um nome, era um nome provocativo, assim, as pessoas lá foram muito legais, muito gente fina, tinha pouca gente, mas vários rapazes bi e tal, que se chamava Bissexuais Existem? Porque é foda, a gente está no século XXI tendo que perguntar se bissexuais existem, coisa louca. Aí existiu o Espaço B, ela falou que era um espaço muito legal, que discutia não só a bissexualidade, mas como outras coisas que não se costuma discutir dentro desses espaços. Eu fiz parte do B-Sides, o B-Sides foi criado, se eu não me engano, em 2011. Da Dani Furtado, ela é maravilhosa, eu a conheci na Caminhada de Lésbicas e Bissexuais, que é outro espaço onde a gente tem que brigar muito para reforçar que a caminhada é de lésbicas e bissexuais. Eu, na caminhada desse ano, gastei a garganta gritando, indignada, porque muitas vezes gente lá em cima do carro, estamos aqui contra o machismo e a lesbofobia, eu gritava bifobia. Ou então falava assim, tem lésbica aí? Tem travesti aí? Tem hétero aí? Tem sapatão aí? Oi, tem bissexual aqui, tá? Existe. Tanto que eu faço questão de ir com a camiseta do B-Sides, ou ir com outras camisetas bissexuais. Que com exceção dessa do B-Sides, eu tive que importar minhas outras duas camisetas que fazem referência à bissexualidade, porque você não encontra aqui. Enfim, eu conheci a Dani na caminhada, acho que de 2010 ou 2011. Ela estava lá com uma bandeira bissexual que ela teve que importar da Inglaterra, porque não tem para vender aqui. E ela subiu no carro e falou e tal. E aí eu corri para encontrar ela, para não perder ela de vista, fiquei muito contente. O B-Sides só não está mais em funcionamento, porque em 2012 ela foi morar em Córdoba, na Argentina. E aí outras pessoas que eram, acabou não prosseguindo muito. As pessoas acabaram indo até mais para outras militâncias, eu fui mais para a militância feminista, outras pessoas foram mais para a militância trans ou transfeminista. Mas assim, é um grupo que eu tenho muita vontade de retomar. Eu não prossegui assim com o B-Sides por algumas questões pessoais, ali com depressão, e eu estava muito assoberbada, e ativismo era um negócio que estava me deixando muito tensa, ansiosa. Eu, inclusive agora que eu estou me sentindo melhor e mais empoderada, até pelo Contra a Maré, até pelo Pagu, tenho vontade de retomar, que o B-Sides é um grupo de São Paulo, mas no mínimo dar um incentivo para o negócio rolar lá e tal, e voltar pelo menos para o ativismo bissexual, que o B-Sides era uma coisa linda, que fazia atividades, que promovia encontros, que tem um grupo no Facebook, B-Sides/Espaço B, que tinha um blog, quer dizer, ainda tem, um blog que depois virou um site, tinha um site, tinha uma lista de discussão, e traduzia material,
E eu acho muito importante a gente ter assim, um espaço de ativismo bissexual. Eu acredito que talvez até um dos motivos de ter havido menos... não tem prosseguido tanto, foi porque a maioria eram mulheres, haviam homens também, mas a maioria eram mulheres. E a gente, com todo o preconceito que existe em muitas aulas do feminismo, pela questão de algumas feministas lésbicas, né, bifóbicas e tal, dentro do feminismo a gente se sente bastante acolhida. Eu me sinto muito acolhida enquanto mulher bissexual, tenho várias amigas feministas que são bissexuais, não tem problemas com isso no geral. Então talvez por isso também a gente tenha acabado focando mais nessa questão. Mas eu tenho muita vontade de reviver o Bissai, isso é um espaço muito importante. Mas é isso que você falou, as pressões que empurram a gente pro armário são muito complicadas. Às vezes você fica queimado dentro do movimento LGBT como um todo, por você militar enquanto bissexual. É o caso da Regina. A gente, no 4º Encontro Paulista LGBT, a gente deu uma formação sobre bissexualidade, foi maravilhoso, foi muito legal. A reação das pessoas foi ótima. Tinha muitas travestis e mulheres trans na plateia que se identificaram como bissexuais, isso me deixou muito feliz, porque existe uma pressão muito grande para que elas sejam hétero, né? Porque, né, mulher de verdade é mulher hétero, só fica com homem, Deus nos livre, elas dizerem que elas são mulheres, são trans e gostam de mulher. E ela teve que ouvir gracinha, antes de um militante, ela teve que ouvir gracinha do Lula Ramírez, que é um militante gay, que ela diz, não, ele é meu amigo e tal, beleza. Mas ele falou um negócio que eu achei super pesado. Tipo, eu tô indo ali para outra sala dar uma formação sobre políticas públicas, como que a gente consegue financiamento, em vez de ficar aí discutindo essa bobagem. Não é bobagem pra gente, não é bobagem. Pra muita gente não é bobagem, sabe? Então, rola isso às vezes, as pessoas acabam... É muito esforço, é uma dificuldade de agregar pessoas, você fica queimado dentro do meio LGBT, ou às vezes dentro do próprio meio feminista, fica queimado dentro de outros meios, e os grupos acabam se desmanchando, nem se formando. Mas eu vejo que a minha geração é a primeira geração no Brasil de pessoas que têm bissexual como uma identidade válida, e de pessoas bissexuais que vão passar a maior parte da vida fora do armário, enquanto bissexuais. Eu estou vendo pela primeira vez uma noção de que pessoas percebendo que elas podem se identificar como bissexuais, isso não é uma identidade possível. Apesar da gente ter que brigar, eu tive uma discussão, até seria interessante que a Marcela estivesse aqui, porque é ela que facilitou essa discussão. A Marcela Matos, foi uma discussão de 2010, 2011 também, lá no Espaço Impróprio, em São Paulo, teve um dia queer feminista, e ela ia facilitar uma discussão sobre invisibilidade bissexual. Foi uma discussão que foi totalmente sequestrada, e a gente passou mais de 1 hora nos defendendo a nossa escolha de nos identificarmos enquanto bissexuais, de escolher um rótulo, o tal do rótulo. Eu fico puta com isso porque você vai num ambiente lésbico, uma mulher que se identifica como lésbica nunca tem o rótulo questionado. Podem dizer que é falta de homem, que blá blá blá, que blá blá blá, mas ninguém fala, por que você tem necessidade de se dizer lésbica? Ninguém fala isso. Quando você se identifica como bissexual, mas por que rótulo? Mas por que caixinha? Sendo que estão tentando arrancar a gente da nossa caixinha o tempo todo, uma caixinha na qual a gente chegou a duras penas, e a gente falou, eu gosto dessa caixinha bissexual, me descreve, me faz ter um senso de comunidade, me faz encontrar outras pessoas parecidas comigo, e as pessoas querem arrancar a gente da caixinha a todo custo, não deixar a gente entrar, destruir a nossa caixinha enquanto as outras caixinhas permanecem. Porque você vai num evento desses, as pessoas falam o dia inteiro de como elas são lésbicas, de como elas são gay, ninguém levanta a mão e diz, mas o que é rótulo? Você fala sobre bissexual, mas por que rótulo? Não precisa de rótulo. E vamos lá. É uma tentativa de apagamento muito forte. O Richard Fink, ele fala que isso é a galera do rótulo, é o rótulo ATB. Anything but bisexual. Tudo menos bissexual. Todos os nomes menos bissexual, entendeu? É uma questão também de você garantir essa visibilidade para garantir políticas públicas. Eu acho que essa é a grande questão, assim, né?
Garantir serviços que atendam a partir da sua realidade quanto sujeito. Exatamente, porque você vai num evento para falar de invisibilidade. O nome da mesa era invisibilidade bissexual. E a gente não discutiu nada de bissexualidade porque a gente precisou ficar se defendendo a nossa necessidade de usar esse nome, sendo que era justamente isso que a gente estava discutindo, entendeu? Por que esse nome é invisibilizado? Por que esse nome é apagado? Por que a gente não se enxerga nem na mídia, nem na sociedade em geral, nem na cultura LGBT, supostamente, né, GGG, e aí rolou mais invisibilidade, que hoje eu me sinto muito mais empoderada hoje eu teria descido a lenha, feito um escândalo, entendeu? Mas num dia não, eu cheguei a falar daquilo, porque que era importante para mim, mas não como eu falaria hoje. A Marcela estava junto? A Marcela estava, a Marcela é quem iria facilitar essa discussão, só que essa discussão foi totalmente sequestrada. É uma outra questão, eu fico pensando também em ouvir isso, assim, acho que falou que não é válido colocar enquanto bissexual justamente porque não existe demandas, então é melhor se colocar enquanto gay, enquanto lésbica, para legitimar as demandas que existem, assim. Então é você incentivar mais que uma forma de existência fique invisível. Sim. Então é complicado, porque a gente acaba lutando por espaços que sejam paritários e contemplem todos os segmentos possíveis, só que aí você cria um espaço bissexual que muitas vezes, por enquanto, está sendo ocupado em geral por homens gays. Porque não tem homens bissexuais militando abertamente bissexuais com interesse em participar desses espaços de tão excluídos que eles são. E aí isso é usado como desculpa, isso se retroalimenta, como a BGLT, quando tirou o bissexual do nome, que agora eu não sei se voltou a colocar, porque eles se dizem, se você for no site, eles se apresentam como Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais. Mas eu sei que houve um encontro nacional no qual eles votaram para tirar bissexual do nome, da sigla, sei lá, porque falaram que não havia bissexuais ali. Pô, se não tem bissexual ali, é mais um sinal de que você tem que criar espaço no qual as pessoas bissexuais estejam, né? Espaços de militância. E aí isso é usado como desculpa para tirar você do ambiente. Quer dizer, cria um ambiente extremamente hostil para pessoas bissexuais. E aí usam isso como justificativa. Ah, vocês não podem reclamar, vocês não podem querer demandar nada porque vocês não militam. Entendeu? Complicado. Muito complicado. Complicadíssimo. Assim, eu até queria falar dessa questão de agressões que a gente sofre dentro de relacionamentos, né, por ser bissexual. Eu sei que você tem uma história, se você quiser contar, senão a gente passa para outra coisa. Eu tenho uma que a Nath, né, eu conversei com a Nath, a gente no coletivo, e eu namorei uma pessoa, um homem, e ele sabia, né, que eu sou bissexual. E quando terminou, foi meio tumultuado, a gente brigava, a gente se pegava, se batia. E uma vez chegou no cúmulo de ligar no meu trabalho, eu trabalhava até numa emissora de TV, né, e falar pro meu chefe que eu gostava de chupar pau. Falou dessa maneira, eu vou repetir pra vocês. Desculpa, mas eu chupar pau, chupar você, tá? Assim, Fique nada. você sabendo que ela E chupa ela pau. é uma louca, ela gosta de uma louca, não sei o que, falando de uma desequilibrada, uma bipolar. Ela gosta de chupar pau e chupar buceta. Aí você imagina, o meu chefe, o editor, ficou assim, um tiozinho, 60 anos. Aí ele desligou, né? Aí ele veio, e eu trabalhando. Aí ele, Fernando, vem aqui, por favor. Aí eu, tá. Eu falei, putz, o que aconteceu? Ele nunca me chamava, né? Só chamava quando era alguma coisa muito. Ele, eu não sei nem como eu te falo isso. Eu falei, puta, eu tô na rua, né? Não sei nem como eu te falo isso. Tipo, hoje é teu último dia e tal. Ele, eu não sei nem como é que eu te falo. Eu falei, de duas uma, ou morreu alguém da minha família e ligaram aqui, né? Ou então, ele vai me demitir. Eu falei, qualquer uma das duas notícias é uma merda, né? Eu comecei a tremer. Aí ele,
Aí eu, fala, pelo amor de Deus, que eu já tô aqui tremendo, passando mal, por favor, fala, o que for, fala. Ele, não, o fulano ligou e ele falou pra mim que você gosta. Eu, gosto do quê? Ele, que você gosta. Eu, do quê? Você gosta de homem e de mulher. Aí, mas assim, ele não falou desse jeito, ele falou de um jeito bem vulgar. Aí eu, tá. Ele, olha, eu não quero saber da sua vida, o problema é seu, o que você faz ou deixa de fazer da sua vida, o problema é seu. Eu, não, tudo bem e tal. Não entrei em detalhes da minha vida, até porque não diz respeito, a minha relação com ele era só profissional. E aí eu pedi desculpas, conversei com ele, ele era uma pessoa super legal, tenho como um grande amigo até hoje, depois de quase 10 anos, tá bom. Mas assim, foi o que eu até comentei com as meninas do Pagu, eu falei, olha isso, assim, você ser agredida, né, você não quer mais manter aquela relação com a pessoa, e a pessoa começar a usar a sua condição e começar a falar para todo mundo como se fosse uma doença, como se fosse um desvio de caráter, como se fosse assim, nossa, ela é uma bandida, entendeu? Uma assaltante de banco. Não tinha nada, assim, só porque eu não queria mais a relação, porque ele era um cara ciumento, possessivo, machista, eu não queria mais. E por conta disso ele começou a falar coisas que ele sabia para todo mundo. Então assim, olha, né, o que acontece, assim, o que aconteceu, né? E eu soube também de outras amigas minhas também que são bissexuais e que também terminaram o relacionamento, algumas com homem, algumas com mulher, e que também tiveram esse problema da pessoa chegar, da pessoa expor isso, como se isso fosse uma vergonha, né? Como se isso fosse como eu falei, um desvio de caráter, se fosse uma coisa assim que me envergonhasse. Na verdade, não me envergonhou. O que eu fiquei constrangida foi o fato dele ligar no meu trabalho. Ele poderia falar qualquer coisa. Ele não teria o direito de ligar no meu trabalho, na empresa que eu trabalho, e falar qualquer coisa que fosse, principalmente da minha vida sexual, né? Mas usar isso eu achei muito baixo. E já teve com amigos meus e amigas minhas também situações muito parecidas, né? E eu acho que a gente acaba passando por algumas coisas desagradáveis como essa, né, Nath? No teu caso, inclusive, que veio junto com um monte de estereótipos e outros xingamentos machistas e associados a isso. Ela é desequilibrada, ela é vadia, ela é vagabunda, outras coisas. Promíscua, associada a isso. Que ela gosta de exatamente. Ela gosta de chupar. Entendeu? Ele associou como se fosse uma promiscuidade, assim, sendo que não era, porque no tempo que eu fiquei com ele, os 2 anos, eu era monogâmica. Eu só ficava com ele, tá? Então, assim. Sim, isso multiplica o ciúme, assim, a gente no mesmo dia, a gente estava conversando sobre, né, situações de violência em relacionamentos, e uma das meninas também, que é bissexual, ela não tinha um segundo de paz, porque ela tinha um namorado completamente desequilibrado, e como ele sabia que ela era bissexual, ele tinha ciúme de absolutamente todas as pessoas do mundo. Ela tinha uma amiga que tinha um bar na frente da casa dela, ela ia pra lá. Se ela ia para qualquer lugar onde ela estava sós, com a garota, para o escritório, para a cozinha que fosse, ele irrompia no bar, porque a gente vai ficar na janela olhando, gritando que ela estava comendo a menina lá dentro. Sim. Então, assim, já tem esse estereótipo da promiscuidade, blá blá blá. Isso para uma pessoa insegura, com um ciúme patológico, para isso maximizar um potencial de perseguição, de agressão, é muito grande, assim, é muito forte. E até tem uma situação também que eu escutei uma vez, foi muito engraçado. Não foi engraçado, foi trágico, mas foi muito curioso. Eu fui numa semana lésbica feminista, né, jornada lésbica feminista, em São Paulo. E aí uma das mulheres lá estava falando, o tema era violência entre mulheres, violência em relacionamentos entre mulheres. E aí uma das mulheres que estavam lá, ela fez um estudo. Não, eu fiz assim, um estudo meio informal, mas que ela tem um grupo que ampara mulheres que sofrem violência das companheiras. Então ela foi listando situações que não eram de violência física, mas violências psicológicas, né? Do tipo, não deixar a pessoa dormir, a pessoa tem que acordar no dia seguinte cedo, e você fica lá e acende a luz, e bota o som alto e quer discutir a relação, e joga a comida da pessoa fora, sabe? Ela citou casos, achei que estava estragado.
sabe, várias formas de violência. Tortura psicológica. Total, Violência psicológica, absoluta. né, no caso. E aí ela falou, e aí uma das moças, a gente começou a conversar e tal, sobre essas formas mais sutis de violência. E uma das moças lá era bissexual, ela tinha feito o TCC dela, ela é de outro estado, eu tenho quase certeza que ela é de Fortaleza, que ela fez esse estudo lá, com população LGBT de uma área periférica lá. E aí ela disse que muitas mulheres chegavam com a companheira. E aí ela começava a perguntar e falava, então, como que você se identifica? É lésbica, bissexual, entendida e tal? E aí algumas falavam, tipo, depois e tal. Esperavam a companheira sair, ir para algum lugar. Eu sou bissexual, mas ela não sabe. Se eu falar pra ela que eu sou bi, ela vai me largar, ela vai achar que eu vou trocar ela pelo primeiro cara que aparecer, ela vai achar que eu sou promíscua, etc e tal. Imediatamente, não sei se foi imediatamente, mas tipo assim que abriu pra discussão, assim que a menina parou de falar, uma das meninas da Marcha Mundial de Mulheres, lésbica, levantou a mão. Olha, porque não é isso, né? Porque agora tudo é violência. Quer dizer, a menina não poder falar pra namorada que ela é bissexual é violência? Tudo é violência? De uma forma extremamente, assim, agressiva mesmo. Eu acho que ela se sentiu atingida por aquilo ali. Quer dizer, no meio lésbico, né? Mulheres que supostamente deveriam entender mais essas relações de poder dentro das relações. Aí ela imediatamente disse, não, peraí, não dá pra dizer que chamar essa manifestação de bifobia de violência, querendo minimizar aquilo. Aí eu fiquei possessa e falei um monte, que eu não sabia como que ela não considerava violência uma pessoa não se sentir à vontade sequer para dizer para uma companheira qual que é a orientação sexual dela, sem ser agredida ou sem aquela relação terminar, que eu não sabia como que ela não achava que aquilo era violência. Então, é complicado. Complicado. É isso. Alguém quer falar alguma coisa? Não? Não é isso, gente. Basicamente é isso. Assim, foi muito... Todos que tem uma marcha na cidade. Todos os convites agora. Sim. Mas eu já... vai que a gente consegue estar com o vídeo editado, vamos falar gravando aí. 3 de novembro, Marcha das Vadias, a gente vai esperar a pessoa chegar porque a gente vai panfletar hoje. 3 de novembro, Marcha das Vadias, concentração às 13 horas na Praça da Independência, com caminhada, começando às 14 horas, se dirigindo até o Emissário Submarino, show do Tarja Preta, que é uma dupla de rap feminino, aqui da Baixada, show da Luana Hansen, que é uma rapper de São Paulo, o microfone aberto, oficina de pintura corporal, o projeto Todos Podem Ser Frida, que é uma artista de Sorocaba, que caracteriza as pessoas como Frida Kahlo e depois as fotografa. Distribuição de preservativos masculinos e femininos, venda de lanches veganos, distribuição de literatura feminista, venda de literatura feminista. E é isso, dia 2 de novembro, sábado anterior, festa de aquecimento para a marcha aqui no SES, festa do Coletivo Contra a Maré, Refinadas, em Terra e Sem Preconceito, com DJs, exposição de fanzine sobre diversidade sexual. Começa às 9, termina às 2, começa e termina no horário, oficina de cartazes para a marcha, começa e termina no horário certinho, que é para as pessoas curarem a ressaca, dormirem bem e estarem lá na marcha no dia seguinte, 13 horas, na Praça da Independência.